Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo da língua portuguesa. Vamos falar sobre classes gramaticais ou classes de palavras, ok? Então vamos lá. As classes gramaticais, elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo são as classes invariáveis. E dentro dessa classe invariável, eu tenho a conjunção, a interjeição, a preposição e o advérbio. Tá. O que seria algo invariável? Algo invariável é aquilo que não tem gênero, não tem número. Tá. O que seria gênero e número? Gênero nada mais é do que masculino e feminino. Número é plural e singular, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. A palavra não, ela é um advérbio de negação. Qual é o feminino de não? Não tem, não existe. Qual é o masculino de não? Não existe. A palavra não é não. Qual é o plural de não? Não, não existe. Qual é o singular de não? É não. Perceberam? Então não, que é um advérbio de negação, é um exemplo claro de palavra invariável, ok? Invariável. Sem masculino e feminino, sem plural ou singular. Tá. Vamos falar um pouco de cada uma dessas classes invariáveis e o que precisa ficar registrado para a gente, ok? Ok. Antes disso, eu vou colocar aqui embaixo quais são as classes variáveis. Então vamos lá. Classes gramaticais variáveis. Eu tenho o substantivo, eu tenho o artigo, eu tenho o numeral, o adjetivo, o
pronome e o verbo. Essas classes aqui, elas são classes gramaticais variáveis. Isso significa que elas possuem gênero e número. Perceberam? Então essas classes aqui, elas possuem gênero e possuem número. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tem masculino e feminino, ela tem plural e singular. Vamos a um exemplo. A palavra jovem. Jovem é um substantivo. O jovem. Correto? Correto. Tá. Qual é o gênero de jovem? O gênero de jovem, ele pode ser o jovem ou a jovem. Ok? Ok. Esse é o gênero. Eu posso ter o jovem, dizendo que é masculino, e eu posso dizer a jovem, dizendo que é feminino. E qual o plural de jovem? Jovens. Ok? Ok. E qual o singular? Jovem. Então perceba que uma palavra variável, ela pode possuir o gênero masculino ou feminino, ela pode possuir o número plural ou singular. Perceberam? Tá. Qual é a classe gramatical de jovem? Substantivo. Ok. Agora é o seguinte, para que fique claro, as palavras, quando introduzidas dentro da língua portuguesa, elas pertencem em determinadas classes, ok? Como assim? A natureza de cada palavra vai estar aqui. Ou ela vai ser substantivo, ou ela vai ser um artigo, ou ela vai ser um numeral, ou ela vai ser um adjetivo, ou ela vai ser um pronome, ou ela vai ser um verbo. E por aí vai. Conjunção, interjeição, preposição. Eu quero que você grave o indicativo, processo mnemônico, CIPA, que são as iniciais de conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Assim como você grava também SANAPEV, que são as iniciais das palavras variáveis. CIPA, SANAPEV. A CIPA invariável, SANAPEV aliás, a CIPA invariável, SANAPEV variável. Ok? Tá. Voltando àquilo que eu estava conceituando, as palavras, elas têm uma classe pré-existente, pré-determinada. Então, quando eu falo assim, lindo, é um adjetivo. Pode ser o artigo indefinido ou pronome indefinido. Tá? 2, numeral. Perceberam? Le, pronome. Cair,
verbo. A ante até, preposição. Mas, porém, apesar de, conjunção. Ops, e, ó, interjeição. Advérbio. É não, talvez, sim. O que eu estou querendo dizer é que as palavras, ela tem uma natureza. Essa é uma das dificuldades que as pessoas têm em português. Por quê? Porque quando elas se prendem à natureza, somente à natureza de uma determinada palavra, ela esquece que essa palavra ela tem uma natureza, mas ela pode realizar qualquer função. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para eu ser claro. Nós temos cair. A natureza da palavra cair é verbo. Ou seja, a classe gramatical da palavra cair é verbo. Cair é um verbo. Então, toda vez que você ler cair, você vai considerar que é um verbo. Ok? Até aí, ok. Isso não quer dizer, na língua portuguesa, que sempre cair será um verbo. A classe gramatical dele sempre será essa. Porque é a natureza da palavra, é a essência da palavra, é a semântica da palavra. Cair é um verbo. Ponto. Mas a função de cair depende do período que está estruturado. Exemplo. O cair da noite será bem-vindo. É aqui que as pessoas têm as maiores dificuldades para entender a língua portuguesa. Observe cair. Num primeiro momento, se você me disser que cair é um verbo nessa construção de período, você está errado. Por que você está errado? Primeira coisa que a gente faz num período é localizar o verbo. Aliás, marcar o verbo para localizar o sujeito. Localizado o verbo, marcado o verbo, você vai fazer a seguinte pergunta. Tem que fazer essa pergunta. Quem é que ou o que é que? Essas duas perguntas são perguntas para localizar sujeito. A resposta dessas duas perguntas será o seu sujeito. Você usa o que para coisas e quem para pessoas. Por isso, das duas perguntas. Então você vai perguntar o verbo assim: o que é que será bem-vindo? Você vai obter como resposta o cair da noite. Tudo isso aqui é sujeito. Tudo isso aqui é sujeito. Tá. O núcleo
Lembra do núcleo? O núcleo de um sujeito, eu disse para você que sempre será um substantivo. Sempre. O núcleo de um sujeito sempre será o substantivo. A classe gramatical do núcleo de um sujeito é substantivo. Então, a parte principal desse sujeito é a palavrinha cair. Então, nesse caso, nessa construção, cair é um substantivo. Ele não é mais verbo. É aqui que é a dificuldade das pessoas de entender isso. A origem da palavra cair é verbo. A classe gramatical dela é verbo, a origem. Mas a aplicação sintática, ou seja, a função sintática é totalmente diferente. Vai depender da estrutura. A função sintática ela está baseada em estruturas. Então, a função sintática aqui de cair é sujeito. Cair é sujeito. Então, eu vou colocar aqui em separado. Ó, cair. Pergunta: qual é a classe gramatical dentro dessa construção? Resposta: substantivo. Substantivo é o quê? É a classe gramatical. Tá. E qual é a função sintática de cair dentro dessa construção? Sujeito. Sujeito é a função sintática. Ok? Então perceba que no português é uma coisa flexível, mas flexível do ponto de vista da análise. Entendeu? Outro detalhe que a gente vai falar mais à frente, olha essa palavrinha aqui do lado aqui, ó. Essa aqui. Isso aqui é um artigo, como classe gramatical. É um artigo que está desempenhando uma função sintática de adjunto adnominal. Lembra que os adjuntos adnominais estão junto ao nome e o nome é o substantivo? Tá aí, é o artigo. Por definição, vou falar mais à frente. Por definição, a palavrinha o, que é o artigo é assim: defina artigo. Serve para demonstrar um substantivo. Demonstrar um substantivo. Logo, esse artigo está demonstrando um substantivo. Mais uma confirmação de que cair nessa situação não é verbo, é um substantivo. E a gente vai ver mais coisas à frente, ok? Isso aqui é primordial que você entenda que uma coisa é ter a natureza de classe gramatical e a aplicação da palavra dentro da análise sintática. Perceberam? Tá, voltando aqui. Minhas classes gramaticais. Eu tenho 4 invariáveis: conjunção, interjeição, preposição e advérbio.
eu tenho 6 classes variáveis: substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome e verbo. As variáveis possuem gênero e número, e vamos gravar o processo mnemônico SANAPEV. S de substantivo, A de artigo, N de numeral, A de adjetivo, P de pronome, V de verbo. E as minhas classes invariáveis, elas não têm nem gênero nem número. Conjunção, interjeição, preposição, advérbio. Processo mnemônico: SIPA. C de conjunção, I de interjeição, P de preposição e A de advérbio. Por enquanto, vamos ficar por aqui e faremos depois o estudo das classes somente em variáveis, depois passamos para as variáveis, ok?